Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre assuntos bíblicos e teológicos. Hoje, eu quero compartilhar com vocês um tema muito interessante e misterioso. Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Você sabia que a Bíblia nos conta que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés depois da sua morte? Isso mesmo, o corpo de Moisés foi alvo de uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Mas por que isso aconteceu? Qual era o interesse de Satanás no corpo de Moisés? E como Miguel o impediu? Neste vídeo, eu vou tentar responder a essas perguntas, usando a Bíblia e alguns comentários de estudiosos. Eu também vou mostrar algumas lições que podemos aprender com esse episódio, que nos ensina sobre o respeito às autoridades, a confiança na graça e a esperança na ressurreição. Então fique ligado, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos começar. Moisés foi um dos maiores líderes do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele conduziu os israelitas da escravidão no Egito para a Terra Prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Ele falou com Deus face a face como um amigo. Ele foi um profeta, um legislador, um juiz e um intercessor. Mas Moisés também era um homem pecador. Ele matou um egípcio que maltratava um hebreu. Ele desobedeceu a Deus ao ferir a rocha em Meribá, em vez de falar com ela. Ele não entrou na terra prometida por causa dessa transgressão. Ele morreu no Monte Nebo, aos 120 anos, e Deus mesmo sepultou o seu corpo em um lugar desconhecido. Mas o que aconteceu com o corpo de Moisés depois da sua morte? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas há uma passagem intrigante na carta de Judas que diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas 1:9. Essa passagem nos revela que houve uma disputa entre Miguel, o arcanjo que representa os anjos fiéis a Deus, e Satanás, o diabo que representa os anjos rebeldes contra Deus, pelo corpo de Moisés. Mas por que Satanás queria o corpo de Moisés? E por que Miguel o impediu? Existem algumas possíveis explicações para esse mistério. Uma delas é que Satanás queria acusar Moisés de ser um assassino e um desobediente, e por isso reivindicava o seu corpo como propriedade sua. Satanás é chamado na Bíblia de o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10, e ele tenta sempre nos condenar pelos nossos pecados diante de Deus. Mas Miguel defendeu Moisés, lembrando que ele era um homem arrependido e perdoado por Deus, e que o seu destino estava nas mãos do Senhor, não nas do diabo. Outra explicação é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para levar o povo de Deus à idolatria. Satanás é chamado na Bíblia de o enganador de todo o mundo, Apocalipse 12:9, e ele tenta sempre nos desviar da verdadeira adoração a Deus. Talvez ele quisesse fazer com que os israelitas encontrassem o corpo de Moisés e o venerassem como um objeto sagrado, ou até mesmo como um deus. Mas Miguel impediu isso, pois sabia que Deus havia escondido o corpo de Moisés para evitar esse perigo. Uma terceira explicação é que Satanás queria impedir a ressurreição de Moisés. Satanás é chamado na Bíblia de o inimigo que semeia o joio, Mateus 13:39, e ele tenta sempre frustrar os planos de Deus para a salvação da humanidade. Talvez ele soubesse que Deus tinha um propósito especial para Moisés e que ele seria ressuscitado antes da vinda de Cristo, como aconteceu na Transfiguração, Mateus 17:1-3. Mas Miguel impediu isso, pois sabia que Deus tinha poder sobre a vida e a morte, e que ele cumpriria as suas promessas. Seja qual for a verdadeira razão da disputa pelo corpo de Moisés, o fato é que ela nos mostra algumas lições importantes. A primeira é que devemos respeitar as autoridades instituídas por Deus, mesmo quando elas são falhas ou pecadoras.
Judas escreveu essa carta para condenar os falsos mestres que desprezavam as autoridades e difamavam os seres celestiais. Judas 1:8. Ele usou o exemplo de Miguel para mostrar que até mesmo um arcanjo não ousou insultar o diabo, mas o entregou ao juízo de Deus. Isso nos ensina a ter humildade e reverência diante de Deus e dos seus representantes, e a não falar mal de ninguém, nem mesmo dos nossos inimigos. A segunda é que devemos confiar na graça e no perdão de Deus, mesmo quando somos acusados ou tentados pelo diabo. O diabo quer nos fazer sentir culpados, indignos e condenados pelos nossos pecados. Ele quer nos afastar de Deus e da sua misericórdia. Mas Deus quer nos fazer sentir perdoados, amados e salvos pela sua graça. Ele quer nos aproximar de si e da sua bondade. Por isso, devemos resistir ao diabo e nos achegar a Deus, pois ele nos purifica de todo o pecado. Tiago 4, do 7 ao 8. A terceira é que devemos esperar na ressurreição e na glória de Deus, mesmo quando enfrentamos a morte ou a tribulação. O diabo quer nos fazer desanimar, duvidar e desesperar diante das dificuldades da vida. Ele quer nos roubar a esperança e a alegria da salvação. Mas Deus quer nos fazer perseverar, crer e esperar diante das promessas da sua palavra. Ele quer nos dar a certeza e a paz da vida eterna. Por isso, devemos confiar em Deus e na sua fidelidade, pois ele nos ressuscitará no último dia. João 6,40. O corpo de Moisés foi disputado pelo diabo, mas foi preservado por Deus. A alma de Moisés foi perdoada por Deus, mas foi acusada pelo diabo. A vida de Moisés foi usada por Deus, mas foi atacada pelo diabo. Mas em todas essas coisas, Moisés venceu o diabo pela graça de Deus. E nós também podemos vencer o diabo pela graça de Deus, se seguirmos o exemplo de Moisés e de Miguel, que confiaram no Senhor e no seu poder. Que Deus nos abençoe.